Terminar. Estamos online. Damos um minutinho para o pessoal fazer a conexão. Uhum. Estou fazendo aqui o compartilhamento na minha página do Face aberta. Tá. Boa noite, irmãos. Boa noite, amigos, queridos. Boa noite a todos vocês que agora passam a nos acompanhar aqui pela minha página do Facebook, nessa live especial. Hoje com a alegria de ter a presença, né, da Giovana Cavaletti, ela é psicóloga, mora em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Depois ela vai se apresentar para a gente, né, dizer do seu trabalho. E, então, cumprimento todos vocês que estão entrando aqui, amigos conhecidos, Lucinha, Maria Lígia, Adriana, Zé, Gabi, Vanessa Caselato, penso que deve ser conhecido da Giovana, Sim, sim. Rafa Moura, Valdomira. Nós temos vários amigos nos seguindo de diversos lugares, né? Do Rio Grande do Sul, de Brumadinho, Minas Gerais, aqui de Caconde, minha cidade natal, de São João da Boa Vista, onde trabalho, de Mogi Guaçu. Boa noite, Jorge, Antônio Dianese, Maria Helena, Maria Narcisa, Marlene, boa noite. O pessoal tá se conectando aqui Uhum. aos poucos. Estão te saudando. Giovana, seja bem-vinda. Boa noite, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. A Temos gente também espera o mais um José Graça, pouquinho. de Campinas, né? Uhum. Mais alguns minutos aqui para o pessoal acabar de se conectar. A Giovana disse que está de casaco leve lá em Porto Alegre, porque não está muito calor. Eu disse para ela que aqui estamos num É. calor terrível. Que tá agradável, assim. Alguns Tô com lugares meu chovendo, né? chimarrão aqui também. Essa é uma gaúcha Pessoal do Sul autêntica. aí. É. Boa noite, Cida Rossi, Cleonice Moraes, Andraleia, Clau, Éder, boa noite. Clarice Fagotti, João Faria, Angelina, Fátima Rink, boa noite. Duca, boa noite. Duca que fala de Silveira Martins, Arquidiocese de Santa Maria. Sandra, boa noite. Lica, pessoal se conectando. Nos ouvem bem, estão nos vendo bem também. A imagem está melhor agora. Alguns que me acompanharam à tarde hoje, a imagem não estava muito católica. Qualquer coisa vão Regina, nos Marci. avisando, né? Tá muito alto, muito baixo, Isso. tá travando. Às vezes acontece de travar. É normal, né, padre? Sim, e sempre também, Giovana, dá às vezes uma diferença de alguns segundos entre a resposta. Sim. Sim, às vezes Eles sem estão querer a dizendo, gente se atropela, né? Mas acontece. Não é por estão dizendo que querer. está ótima a imagem, está perfeito, muito bem. Muito bem, estamos contentes. Acredito que agora nós estamos em 52 pessoas na sala, podemos começar o nosso diálogo, né, Giovana? Sim, sim. Eu vou me apresentar brevemente, né? Eu sou a psicóloga Giovana Cavaletti.
Eu moro aqui em Porto Alegre, sou psicóloga, atuo como psicóloga clínica aqui em Porto Alegre, também sou sócia da Vanessa, que acho que está aí nos assistindo, na clínica Encontrar-se Psicologia e Orientação Profissional, trabalhamos com orientação profissional também. Sou católica, né, participo da comunidade aqui de Porto Alegre do Santuário Nossa Senhora do Trabalho. Fiz parte de movimento de jovens, né, sou catequista, e estamos aí, né? Recebi o convite do padre, fico muito feliz, agradecida, né, de poder contribuir um pouquinho com vocês. Muito bem. Vocês puderam perceber, né, que a Giovana é bastante engajada na sua fé, mas também é uma profissional, né? Estudou psicologia, ela tem um trabalho clínico. Também aproveito para saudar e cumprimentar, né, a sócia da Giovana, Vanessa Caselato, e também os amigos da Giovana que estão aqui nos acompanhando também nesta live hoje especial, nesta conversa, né, sobre o sentido da vida, do ponto de vista da psicologia. E até disse para a Giovana que hoje nós queríamos ouvi-la, porque queremos ouvir, né, uma profissional falando da sua área, da sua experiência, também dos estudos da abordagem psicoterápica que ela, né, utiliza no seu dia a dia, no seu trabalho. Mais uma vez, né, boa noite a todos. Estou vendo que o pessoal está respondendo aqui que está perfeita a imagem. Ótimo, ficamos contentes, né? E obrigado aqui pela participação de todos. Giovana, eu aproveito também, muitos me conhecem aqui, talvez alguns dos seus amigos não me conheçam, sou o padre Ricardo Ramos, eu sou natural de Caconde, estou no interior de São Paulo, na divisa com o sul de Minas, e trabalho em São João da Boa Vista, São Paulo. Estudei filosofia, teologia e leciono como professor no seminário, trabalho na paróquia do Sagrado Coração de Jesus, São João da Boa Vista, e já desde o início da pandemia, né, comecei a fazer algumas lives aqui pela minha página, né, com amigos, conhecidos, professores, também amigos de seminário, e assim poder ter um contato virtual nesse mundo novo das comunicações, das redes sociais, com as pessoas, né, de diversos lugares. Por exemplo, nós temos aqui a Valdemira, que é de Chorozinho, no Ceará, está nos acompanhando, né, e assim conectar pessoas em torno de valores, de fé, em torno de iniciativas que possam fazer as pessoas crescer como pessoas, nas relações, e também na sociedade. E hoje, então, esta alegria de poder ter a sua participação, sua presença, para nos ajudar a refletir, né, sobre o sentido da vida, sobre essa experiência maravilhosa que é viver, e a vida é algo único, né, é um presente de Deus segundo a nossa fé, e assim, então, podemos partilhar um pouco, né, do seu conhecimento, da sua experiência. E assim, até para poder instigar já a nossa conversa, né, nosso diálogo, né, Giovana, nós dizíamos um pouco antes de começarmos aqui a live, né, que as pessoas, elas muitas vezes não compreendem o trabalho de um psicólogo, ou da psicologia, o que significa psicologia, e muitas vezes as pessoas, no senso comum, elas têm uma série de preconceitos contra o trabalho do psicólogo, do psiquiatra, essa abordagem humana, né, da psicoterapia. Então, gostaria de te instigar, né, a falar sobre isso, né? Sim, sim, padre, infelizmente, né, ainda é muito comum esse preconceito que as pessoas têm com a psicologia, né? Ah, psicólogo é coisa de louco, né? Eu não vou para psicólogo. Ou, os meus problemas eu vou resolver sozinha, não preciso de ajuda. Enfim, existem muitos pensamentos nesse sentido que são, né, um pouco preconceituosos acerca da nossa profissão. Porque não, psicólogo não é só para loucos, né? A gente precisa também se questionar um pouquinho o que é ser louco, né? Porque às vezes as pessoas acham assim, eu não tenho depressão, né? Depressão é ser louco, né? E se a pessoa tem depressão, isso é ser louco, né? Então, se questionar um pouco acerca disso, né? Eu não preciso ter algum transtorno, uma esquizofrenia, ou uma depressão, ou ansiedade, para procurar ajuda psicológica, né? Eu
posso, né, simplesmente estar em busca do meu sentido da vida, eu posso simplesmente, né, reconhecer algumas coisas no meu dia a dia que não estão bem, né, a minha autoestima, as minhas relações, a minha motivação para viver, a minha escolha profissional. Então, tem tantas coisas na nossa vida que a gente percebe que às vezes não estão tão legais, que a gente pode sim buscar a ajuda de um profissional e não tem problema nenhum para isso, né? A gente existe, né, exatamente para auxiliar nesse sentido, né? Então, acho que duas coisas, né? A gente tem que repensar, se questionar o que, que é ser louco, né? Por que, que é ruim, ou enfim, o que, que é ser louco, o que, que não é, mas também de entender que eu não preciso ter nenhum transtorno para buscar ajuda, né? Então, porque o ser humano, vou adiantar um pouquinho, assim, do que a gente ia falar, mas o ser humano, ele tem diferentes necessidades, né? Diferentes dimensões. Nós temos a nossa parte biológica, que geralmente a gente vai ao médico sem problema nenhum, porque às vezes ter um problema no estômago é ok, eu vou no médico, mas agora se eu tenho alguma questão emocional, às vezes eu não quero ir, né? Então, mas enfim, as nossas emoções, a psique, né, ela tem tantas necessidades quanto a nossa biologia, né, o nosso corpo. Então, bom, nós temos a parte biológica, temos a parte psicológica, então, que são as nossas emoções, os nossos pensamentos, a nossa cognição, memória, inteligência. Temos a nossa parte espiritual, e a psicologia reconhece isso, né? Então, o que é muito positivo, principalmente a linha, né, que é o trabalho que é do Viktor Frankl, que se reconhece a espiritualidade como parte do ser humano. Todo ser humano é espiritual, até mesmo aqueles que não acreditam em Deus, né? Porque a espiritualidade diz respeito às coisas mais elevadas do ser, né? Desde o questionamento sobre o sentido da vida, desde a fé, a religiosidade, a espiritualidade, as relações, o amor, né? A gente entende o amor não como uma simples emoção, mas como algo espiritual, porque eu posso amar mesmo quando eu estou triste com a pessoa, mesmo quando eu estou com raiva da pessoa. Então, o amor transcende, né? O amor está acima de uma mera emoção. Então, todo ser humano possui uma espiritualidade, né? E a gente cuida da nossa espiritualidade, então, quando a gente vai na missa, quando a gente reza, quando a gente conversa com o padre, quando a gente cultiva, então, essas características que dizem respeito a essa parte espiritual, a solidariedade também faz parte da nossa dimensão espiritual, né? O altruísmo. Então, dessa forma, a gente cuida da nossa espiritualidade, a gente cuida do nosso corpo, quando a gente vai ao médico, a gente se alimenta bem, a gente faz exercício. Então, a gente cuida da nossa parte psicológica como? Muitas vezes indo ao psicólogo, muitas vezes também cuidando enfim, dos relacionamentos que a gente tem, das nossas emoções, buscando entender o que é meu e o que é do outro, né? Nos conhecendo também, trabalhar o autoconhecimento, isso faz parte da questão psicológica, né? Quem eu sou, o que eu gosto, o que eu não gosto, qual é a minha história, quais são os meus valores, né? Então, nós temos essas três dimensões que são diferentes, têm necessidades diferentes e são cuidadas de formas diferentes. Não que elas não se conversem, elas sempre estão se conversando. É claro que se eu cultivo uma fé, uma religião, eu vou à missa, eu rezo, né, eu participo da missa, do terço, enfim, tudo isso vai ajudar na minha vida de forma integral, né? Mas se eu tenho necessidades psicológicas ou biológicas que precisam de cuidados e eu não cuidar, né, e achar que a nossa espiritualidade pode resolver tudo, cuidado, né? A gente sabe que nosso Deus é o Deus do impossível. Ele pode tudo, mas a gente tem que fazer a nossa parte também para ajudar ele, né? E também porque a gente não sabe muito bem quais são os planos dele pra gente, né? O senhor pode falar um pouco melhor sobre isso, padre? Com certeza, Giovana, até tinha te dito, né, que muitas pessoas que vêm nos procurar para o atendimento, a gente na paróquia atende nos sábados, na quarta-feira, as pessoas elas vêm e elas esperam que a parte espiritual, a dimensão espiritual, a fé, possa resolver os problemas psicológicos, afetivos delas,
né? E eu digo sempre isso, que não. O espiritual não vai vir aqui e vai te elevar o psicológico, né? Ele vai ser um apoio, ele vai caminhar junto com você para te ajudar a fortalecer. Deus não faz por nós, né, aquilo que nós devemos fazer, você já dizia. Então, por isso que temos que trabalhar todas as dimensões, né, que você falou, né, psicológica, biológica, espiritual, porque nós somos um complexo, não dá para separar as coisas, né? E nesse sentido, posso dizer por mim, porque eu acredito que mais de 10 anos eu faço psicoterapia também, né? Faço acompanhamento psicoterápico e já tive também contatos com várias psicólogas conhecidas de trabalho, amigas, e isso me ajudou bastante também crescer no conhecimento da dimensão psicológica, né? Não só pelos estudos no seminário, que nós temos também disciplinas de psicologia, mas queria dizer que, olha só, né? Se até nós religiosos, que somos padres, somos pessoas de liderança, de frente, nós também temos nossas crises emocionais, nossos desafios interiores, né? Para poder resolver, e nós precisamos de ajuda, né? Isso mostra que as pessoas também precisam, né? Que todas as pessoas precisam. E naquele nível do preconceito que nós falávamos, às vezes as pessoas acham que o estado deprimido, a tristeza, a depressão é coisa de gente rica, né? Não é doença de pobre, que a depressão não é uma doença de pobre, ou como você me disse outro dia, né? Aquela fala comum que a gente escuta que a depressão é falta de Deus, é falta de oração, é falta de rezar. Uhum. Sim, a gente precisa ter esse cuidado também, porque a depressão, ela pode ter várias causas, né? Às vezes é uma questão biológica, né? Às vezes a pessoa não está produzindo o nível de serotonina necessário para ter motivação para levantar da cama, né? Às vezes pode ser algo biológico, né? Então eu preciso cuidar da minha parte biológica também, às vezes é necessário ter um medicamento, né, para me auxiliar se eu tenho uma falta de algum neurotransmissor, né? Ou às vezes é uma questão assim de baixa autoestima, né? E que, enfim, enquanto eu não me curar nesse sentido, trabalhar a autoestima dentro de mim, esse sentimento aí, enfim, essa depressão pode continuar, né? E às vezes pode ter sim alguma relação com a parte espiritual, no sentido de que, bom, eu não tenho um sentido para a vida, eu acho que o mundo, que a minha vida, que o meu ser é tudo fruto do acaso, né? Viver ou morrer não tem diferença, eu não acredito em Deus, enfim. Às vezes pode ser nesse sentido, mas não é todo mundo, não é todo o caso. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai tentar fazer uma generalização, né? A gente tem que ter o cuidado com isso, porque não é que todo mundo fica com depressão pelo mesmo motivo, não é todo mundo que tem ansiedade pelo mesmo motivo, né? Não é todo mundo que tem falta de sentido pelo mesmo motivo. Então cada um de nós somos únicos, né? Criados por Deus de uma forma única e irrepetível, né? Nós temos uma alma diferente de todas as outras. Então, não tem como a gente comparar as dores, as nossas alegrias, as nossas vivências, as nossas experiências com ninguém, né? Cada um vai viver de um jeito, vai ter as suas razões por ser quem é. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado também, né? No sentido de não Certo, falar que é falta de Deus, que é falta de oração. justo. E você tocou no assunto do sentido da vida, né? Uhum, Justamente aquela abordagem própria da logoterapia de Viktor Frankl, né, um neuropsiquiatra austríaco, e que uhum, viveu uma experiência muito difícil no campo de concentração, sobreviveu a 4 campos de concentrações, né? uhum. E, e ele tematiza essa questão do sentido da vida. Então, eu já aproveito o gancho, né, e pediria a você que falasse desta perspectiva que a logoterapia aborda, né, da descoberta do sentido da vida. Uhum. Então, como o padre falou, Viktor Frankl, o criador da logoterapia, né, foi um sobrevivente dos campos de concentração. E ele, no seu livro, até fica a dica para quem está nos assistindo, um livro excelente do Viktor Frankl, que é Em Busca de Sentido, que é dele mesmo, né, Viktor Frankl, um livro excelente.
que ele traz a sua experiência nos campos de concentração e, ao mesmo tempo, as suas reflexões acerca do sentido da vida que ele experimentou lá dentro, né? Então, ele viveu num dos piores momentos da nossa história, né? Um momento em que ele não tinha liberdade, ele estava sujeito à morte a qualquer momento, a morte era o que estava ao redor dele, e ainda assim ele disse que a vida dele lá tinha um sentido, né? Porque ele conseguiu transcender. Ele disse que todo sofrimento que é vivido com sentido não é sofrimento, né? É um sacrifício, né? E agora o sofrimento sem sentido é o desespero. Então, ele mostra que é possível a gente ter sentido na vida em qualquer momento, né? E que o ser humano tem sede de sentido. O ser humano precisa ter um porquê viver, né? Todo ser humano, em algum momento de sua vida, vai se questionar quem eu sou, da onde eu vim, para onde eu vou, né? Por que eu existo? Por que existe o mundo? Todas as coisas que nos cercam, né? O ser humano é o único que se questiona acerca disso. Nenhum outro animal pensa, por que eu existo, né? Somente nós. Então, isso é uma necessidade humana. E Frankl fala assim, que a prova da existência do sentido é a nossa sede de sentido. Então, se eu tenho vontade, se eu tenho necessidade de ter um porquê, significa que essa resposta existe, né? Porque se não existisse um sentido, não teria por que a gente ter essa sede. Daí ele fala, né? A prova da existência da água é nossa sede, né? Sede física, no caso. Da mesma forma, a prova que existe um sentido é a nossa própria vontade de descobri-lo. Então, Frankl também fala que não é nós que criamos o sentido da vida. O sentido já existe, né? Existe um sentido, existe uma resposta sobre o porquê que nós existimos, porquê que o mundo existe, né? E o Frankl até fala, até marquei aqui no livro, que para as pessoas que acreditam em Deus, aqui Frankl escreveu, para um crente, não há, em última instância, nada sem sentido. Porque a religião, né, Deus, ele vem exatamente para nos responder o sentido de tudo, né? Do porquê que eu existo, do porquê que existe a vida, do porquê que nós estamos aqui, porquê que a gente, para onde a gente vai. Então, nesse sentido, de forma geral, aquele que acredita em Deus, para aquele que acredita em Deus, não existe nada sem sentido, né? Mas ainda assim, cada um de nós, mesmo que a gente entenda um sentido geral, nós buscamos um sentido para a nossa vida. Tá bem, ok, eu sei por que existe o mundo, por que eu existo, né? Para que eu, né? Enfim, se eu acredito em Deus, eu penso que Deus me criou, porque Ele me ama, estou aqui para amar e ser amado, né? Para adorar a Deus, enfim. Mas ainda assim, a minha vida, né? Qual o sentido da minha vida? O que Deus quer de mim? O que a vida quer de mim? Né? Também existe esse outro sentido que nos instiga, né? Que nos leva a pensar, e que muitas vezes a falta desse sentido leva a pessoa a pensar, né? A se questionar sobre o porquê viver, né? Talvez a minha vida não tenha sentido e por isso ela queira tirar a sua vida, ou já não tenha mais motivação para acordar, levantar da cama, né? E a experiência do sentido, então, segundo a perspectiva de Viktor Frankl, pelo que eu entendi, ela mostra que o sentido cada pessoa tem que descobrir. O sentido já está aí, já existe um sentido para a vida e a pessoa tem que fazer essa descoberta. Sim, isso. E ele traz também, né? Bom, como eu falei, ele divide no sentido de que, bom, existem dois sentidos, né? Um ele chama que é o suprasentido, que é o sentido de tudo, né? Do mundo existir, dos planetas, da natureza, da terra, da vida, né? E esse é o suprasentido. E o sentido da minha vida, da vida da Giovana, é um sentido menor, digamos assim, que eu preciso encontrar, né? E ele fala 3 formas de encontrar esse sentido. Primeiro, ele fala que assim, a vida tem um caráter de missão. Eu tenho uma missão para cumprir aqui, que tem muito a ver com a nossa religião católica, né? Bom, Deus me criou
por um motivo. Existe uma missão que eu vou viver aqui na Terra, né? Na minha vocação, no chamado que Deus fez para mim, para minha vida, né? Ao meu nascimento, ao meu desenvolvimento, né? O chamado que Deus fez para o Padre Ricardo, né? De ser padre, é a missão dele. E o Frankl fala, bom, todos nós temos uma missão. E se tu não sabe qual é a tua missão, tu já tem uma. Encontrar qual é a tua missão. Então, assim, Frankl fala assim, olha, bom, se tu não sabe qual é a tua missão, já tem uma, né? Descobrir qual é que é a tua missão. E aí a gente vai na busca, né? Do autoconhecimento. E ele traz também da oração, né? E ele traz, então, 3 formas, 3 dicas para a gente encontrar o sentido na nossa vida, né? Ele fala assim, bom, primeiro entender que a vida tem um caráter de missão. À medida que eu descubro essa missão, o ser fiel à minha missão, o buscar a cada dia realizar essa minha missão é o que me dá sentido. Né? Então, por exemplo, se eu me caso, a fidelidade no casamento, isso Frankl fala, a fidelidade no casamento é a missão dos esposos. Né? Então, à medida que eu vou sendo fiel, que eu vou crescendo no amor, às vezes no sacrifício ali da família, dos filhos, enfim, eu vou realizando o sentido da minha vida. Né? O padre, na sua vivência, né, na fidelidade à sua vocação, à medida que vai sendo fiel, que vai fazendo aquilo que Deus confiou a ele também vai realizando o sentido da vida dele, né? Outra forma de encontrar sentido, que o Frankl fala, e ele vivenciou, é sobreviver, né, suportar o sofrimento. Isso ele chama de valores de atitude. Todo ser humano passa por sofrimentos, em diferentes momentos, de diferentes formas, mas não existe ninguém que não tenha a sua cruz, né? O nosso Cristo teve a cruz dele, nós temos a nossa. E suportar essa cruz, esse sofrimento, né? Sendo resiliente, encontrando sentido, significando esse sofrimento, bom, eu entrego, que nem a gente falando de Nossa Senhora de Fátima, né? Dos 3 pastorinhos, que eram 3 crianças que às vezes ficavam sem comer, faziam algum jejum, algum sacrifício, porque falavam assim, não, Senhor, eu te entrego esse sofrimento para a salvação das almas. Né? Então, tinha um sentido aquele sofrimento que eles mesmos se faziam, né? Então, o nosso sofrimento, que nós temos naturalmente no nosso cotidiano, também pode ser entregue a Deus, né? Quando a gente fala de pessoas que acreditam em Deus, né? Quando a gente está falando aqui para católicos, né? Mas no sentido de qualquer pessoa que sofre, ao olhar para o seu sofrimento como uma forma de crescimento, de resiliência, de se tornar uma pessoa melhor, também vai realizando sentido. A gente sabe tantas histórias de pessoas que tiveram câncer ou alguma doença e que se curaram e depois fizeram assim alguma ação para ajudar as pessoas que passam pela mesma coisa que ele passou, né? Então é dar um sentido a esse sofrimento, né? Transformar aquela dor em uma realização, em algo que me dê satisfação, sentido, né? Outra forma, não sei se o padre fica à vontade se quiser falar, se quiser dar um exemplo, né? Sim, eu até poderia dar muitos exemplos, mas também por questões de pessoas conhecidas, né? Eu conheço pessoas que elas escolheram cuidar de alguém, cuidar da mãe, cuidar dos irmãos, né? E descobriu nesse cuidado de pessoas que sofrem o sentido e vivem para isso, né? Eu vejo assim que é uma dedicação muito grande e a pessoa então significa a sua vida e o sofrimento das pessoas também à sua volta, né? Eu acho que isso ilustra também um pouco isso. Uhum. Eu dou um sentido para o meu sofrimento, porque também não é fácil, né? Doar a sua vida ao cuidado do próximo. Existe sofrimento desse cuidador, né? Por mais que ele não seja a pessoa que está doente, ele também tem sofrimento, né? Tem que abdicar muitas vezes da sua própria vida em prol do outro, né? Então, se ele não encontra sentido nisso, isso pode ser
uma motivação até para um desespero, né? Mas se eu vejo sentido nisso, se eu vejo minha realização nisso, então eu consigo suportar, eu consigo me tornar até uma pessoa melhor e mais realizada, né? Mesmo em meio ao sofrimento. Outra forma de encontrar sentido, que Frankl fala, é através dos valores de situação, né? De valores criadores, que é o nosso agir no mundo como uma pessoa única e irrepetível. Existem coisas que acontecem na nossa vida que, se não fôssemos nós a fazer, ninguém mais faria. Eu vou dar alguns exemplos mais claros para a gente entender, mas todo mundo, né, cada um de nós tem alguma situação nesse sentido, né, talvez mais simples, né, ou mais complexa, mas, por exemplo, assim, algumas histórias que são comuns, que aqui no Brasil já aconteceu, e aconteceu com Madre Teresa de Calcutá também. Bom, Madre Teresa estava andando pelas ruas e encontrou um bebê abandonado no lixo. Se ela não tivesse ali naquele momento, o que seria daquele bebê? Então, uma situação que aconteceu na vida dela foi capaz, talvez, de dar sentido à vida dela. Simplesmente pelo fato dela estar caminhando na rua, ela conseguiu salvar a vida de uma criança. Isso já aconteceu aqui no Brasil também, né? Mas, enfim, algumas situações na nossa vida, se não fôssemos nós estar lá naquele momento, as coisas mudaria todo o destino, né, da vida de alguém, ou, enfim, às vezes de alguma... Eu acho que esse menino até que ela encontrou no lixo hoje é um sacerdote, né? Eu vi uma reportagem sobre isso. E Frankl fala também que nós nunca saberemos o que tem à nossa espera, né? Por exemplo, ele deu um exemplo de um escravo na época da escravidão, acho até que é um caso real, que era já idoso, foi transferido, né, numa viagem de navio, enfim, foi transferido, e ele já não tinha mais o que esperar da vida dele, sempre foi escravo, né, já estava ficando velho, provavelmente ele ia para aquele novo país e não ia viver por muito tempo. Aí Franco fala assim, ele poderia pensar que não tinha mais motivo de estar vivo. Bom, mas aconteceu que nessa viagem o barco se desestabilizou, eles já estavam próximos ao desembarque, né? Mas ele, já idoso, mas muito forte, porque sempre trabalhou a vida toda, conseguiu salvar 10 pessoas daquele barco. Aí o Frankl fala assim, bom, ele poderia pensar que a vida dele não tinha mais sentido, ele talvez nunca teve o pensamento de que ele salvaria 10 vidas. E pelo que eu entendi, depois ele foi até liberto, porque ele conseguiu salvar algumas pessoas que eram importantes, né? Mas assim, o que Frankl quer dizer é o seguinte, a gente nunca sabe o que tem à nossa espera. Então, a gente nunca sabe o que tem por vir, qual é a nossa missão, o que Deus está planejando para nós, né? Outra forma que ele fala da gente encontrar o sentido é algo muito simples, mas também muito significativo, né? Que são nos detalhes da nossa vida, que é no acolhimento, na contemplação daquilo que é belo à nossa volta, de um pôr do sol, de uma flor, de um cafezinho bem passado para quem gosta, de um chimarrão, né, da companhia das pessoas que a gente ama, né, da vivência humana, daquilo que nos satisfaz, aquilo que nos traz paz, nos traz amor, né, na adoração a Deus, na oração, enfim, nesses pequenos detalhes do dia a dia que a gente vai percebendo que a vida é muito gostosa de ser vivida, né? E que bom, para quem tem fé, Deus se faz presente nesses detalhes, né? Claro que ele traz algumas dicas, assim, para a gente lembrar que a nossa vida é muito importante, que ela tem muito sentido, né? Mas nem sempre é fácil encontrar esse sentido quando eu não tenho autoestima muito boa, quando eu já estou mais frágil, estou mais triste. Então, nem sempre é fácil encontrar o sentido da vida, ou até mesmo reconhecer, por mais que
tenha fé, né, por mais que tenha beleza ao redor, algumas pessoas têm dificuldade ainda assim de encontrar esse sentido. E nesse caso, a psicoterapia, né, o acompanhamento psicológico pode ajudar muito essas pessoas. Porque como a gente estava falando no início, padre, né, não é só para gente louca, como eu disse, não é nem para a gente falar essa palavra, né, mas assim, todos nós temos o que nos beneficiar, né, dessa reflexão sobre a nossa vida, sobre os nossos sentimentos, né. Vou A tomar uma cuia garganta aqui vai, também. a É. garganta vai judiando. Ô, Giovana, pegando o gancho do que você estava dizendo, né? Eu vejo que também o que pode nos atrapalhar na descoberta do sentido da vida é quando a gente transfere aquele sentido, o supra-sentido, né? O sentido maior que você falava, para situações ou pessoas, né? Corremos esse risco. E entro aqui naquele assunto que outro dia nós conversamos particularmente, que é saber lidar com as nossas emoções, né? A gente não nasce sabendo lidar com as emoções. Lidar com as emoções é aprendizado, é autoconhecimento, é esse trabalho psicoterápico que pode ajudar, é o crescimento espiritual, né? Envolve muitas coisas. Mas o que hoje nós percebemos é que cada vez mais as pessoas têm dificuldade de lidar consigo mesmo, com as suas próprias emoções, né? Uhum. Tantas relações que não dão certo, relações amorosas frustradas, familiares, né, relações familiares complicadas, porque falta esse trabalho, né, do amadurecimento, do crescimento interior. Então, eu gostaria de te instigar nesse assunto, né? Sim, padre, realmente a gente não aprende sobre as emoções, infelizmente, né? Até agora nós temos um projeto, por exemplo, eu sei que aí em São Paulo já começou algumas escolas a terem a matéria de socioemocional, né? O que é ótimo, excelente, aprender sobre as emoções, né? Aprender que cada uma das emoções são importantes e tem uma função. Às vezes a gente, enfim, não é por mal que acontece isso, né? Mas às vezes a gente fala, né, para a criança, não chora que é feio, né? Não, não pode chorar, não pode sentir raiva, não pode. Bom, cada uma das nossas emoções são importantes e elas têm funções. A raiva é importante, a tristeza é importante, o nojo é importante, a alegria é importante, o medo é importante. O que vai ser saudável ou não é a forma que a gente lida com as emoções. Mas agora, senti-las e aceitá-las e reconhecê-las e assumi-las é muito importante, né? Se eu estou triste, ok, eu estou triste, não tem nada de errado em estar triste, eu preciso viver esse momento de sofrimento, porque se eu ficar guardando e fingindo que eu tô bem, ou se eu tô com raiva e eu fico guardando aquilo, em algum momento aquilo vai incomodar, né? Pode se tornar um transtorno, pode fazer com que a pessoa em algum momento tenha uma explosão, né? Porque que tem, às vezes, em casais, né? O fulaninho me fala uma coisinha que eu não gostei, mas eu vou guardando. Eu não falo para ele que eu não gostei, que eu fiquei triste ou que aquilo me deixou um pouco irritada. Eu vou guardando, vou guardando, vou guardando, até que chega um dia que já tá por aqui, né? O copo já tá cheio e acontece a gota d'água e faz explodir, né? Muitas vezes acontece isso. Por quê? Porque a gente não resolveu lá no início. Porque a gente não foi educado a falar sobre o que a gente sente, a falar o que o outro está me dizendo que eu não gostei, que me incomodou, enfim, de conversar, de acertar isso numa boa, porque às vezes parece bom se eu vou falar alguma coisa, ai, tô sendo dramático, ai, tô fazendo um mimimi, né? Não, peraí, nós temos emoções, né? Quando eu fico triste, fico irritada por alguma coisa, é uma mensagem de mim mesma dizendo, olha, eu não quero ser tratada assim, olha, isso não é legal, olha, se continuar assim, eu não vou me sentir bem com essa pessoa, né? Então, assim, respeitar as nossas emoções, aceitar as nossas emoções e comunicar de uma forma tranquila, né? Claro que isso exige maturidade, exige uma mudança completa, às vezes, nas relações familiares, né? Porque, bom, se a gente não era acostumado a falar sobre o que sente, se vai começar a falar é estranho, então precisa ter uma combinação ali na família e que tudo bem falar, né, sobre o que sente. Muitas vezes essas
confusões nas emoções e não saber muito bem o que sente, de não conseguir reconhecer se eu tenho autoestima baixa, não conseguir reconhecer se eu tô com alguma questão, né, minha, acaba que as pessoas vão envolvendo, já estão confusas dentro delas mesmas e vão envolvendo outras nessas confusões, né? Então, às vezes eu tenho uma carência muito grande por algum motivo, né, que está lá na minha história, que está lá no meu interior, né? E englobo outra pessoa, né? E quero que a pessoa me supra em todas as minhas necessidades, né? E às vezes eu coloco sentido na minha vida em uma pessoa, né? O que é complicado, o que é perigoso muitas vezes. Porque o sentido da vida, como a gente vinha falando, supra-sentido, ele não pode estar em alguém ou algo que possa me deixar, né, ou que possa terminar. O sentido da vida, ele transcende isso, ele está além. Então, se eu coloco o sentido da minha vida em uma pessoa, essa pessoa me abandona ou essa pessoa falece, né? Bom, o que vai ser de mim, né? Agora, bom, a pessoa morreu, eu vivia só por causa dela, então agora minha vida não tem mais sentido. Então, a gente tem que ter muito cuidado nisso, né? O amor entre pessoas, seja entre um casal, seja pais e filhos, família, o amor ele é sempre livre, né? Eu amo a pessoa, eu estou com a pessoa, não porque eu dependo dela e sem ela eu não existo, porque assim parece que eu não tenho outra escolha, que eu sou obrigada a estar com a pessoa, né? Não é essa a ideia. A ideia é, bom, eu não dependo de ti, você não é o sentido da minha vida, mas ainda assim eu escolho estar com você, porque eu lhe amo, porque porque minha vida é melhor na sua companhia, enfim, né? Então, assim, o amor ele exige liberdade, e para eu chegar nesse nível eu também preciso atingir uma certa maturidade, né? O que muitas vezes é difícil sozinho, às vezes, como eu falei antes, né? A gente não é educado nas emoções, às vezes a gente está todo bagunçado, não sabe se identificar muito bem, e acaba que isso vai refletindo nas nossas relações. Porque, assim, as nossas relações quase sempre são um reflexo de como nós estamos por dentro. Bom, se eu estou bem por dentro, eu vou conseguir me relacionar melhor. Claro que às vezes as outras pessoas também estão bagunçadas, né? E aí fica difícil mesmo se eu estou bem por dentro, né? Me relacionar com algumas pessoas. Então, às vezes, a gente precisa de dar um certo limite, né? Bom, olha, até aqui tu vai, daqui tu não vai passar, né? Enfim, isso em qualquer relação, seja de namorado, seja de casado, seja de amigos, né? Bom, eu preciso de um limite, tem um espaço que é meu que você não vai invadir, né? Então, tudo isso a gente aprende com a maturidade, com a reflexão das emoções, dessa parte psicológica. E aí eu acho que esse entendimento, ele vem para auxiliar também aquelas pessoas que não sabem muito bem o que é psicologia. Bom, então isso é psicologia. Para quem não sabe, né? Na terapia a gente trabalha todas essas coisas. Bom, as emoções, o que eu sinto, por que eu sinto, né? Qual a intensidade daquilo que eu sinto, por quê, como é que é a minha história. Se na minha história teve um abandono, muitas vezes a pessoa tem muito medo de ser abandonada, né? Seja pelo seu namorado, enfim. E aí faz de tudo para não ser abandonada, e aí ser abandonado é um sofrimento terrível, que enfim a gente pode tolerar, a gente tem como tolerar, mas que a gente também precisa aprender a não depositar toda a nossa esperança e a nossa vida em uma pessoa, né? Mas saber aonde a gente coloca a nossa esperança, né? E quando a gente tem a esperança em Deus, por exemplo, em Jesus, né? Nunca ela vai se acabar, porque Jesus vai estar com a gente mesmo quando a gente estiver sozinho, mesmo no nosso leito de morte, Jesus vai estar lá, né? Giovana, acredito que, nossa, você falou coisas assim muito importantes, né? Muito verdade, que deve, muita gente está vendo aqui comentando que está ajudando bastante, né? Essa reflexão, porque realmente, se a gente não trabalha as emoções e o amadurecimento para a gente poder relacionar numa medida que seja administrada, né? Equilibrada, não sei se existe, mas eu penso assim, de uma maneira saudável, com as pessoas, com o namorado, com a esposa, com o marido, até com os amigos, o contrário disso se torna uma relação de posse, de domínio, né? De ciúmes, perde a liberdade, vira um ciúmes doentio, como muitos casos acontece. Com certeza a decepção e a frustração vêm,
né? E acho que a Uhum. pessoa, quando ela entra nessa situação de domínio, de posse, de controle da outra, o sofrimento é muito grande porque tudo aquilo que ela não deseja acaba acontecendo. Ela não deseja Uhum. perder, não deseja ser abandonada, não deseja ser traída, mas tudo isso ela acaba atraindo por causa justamente, né, de já viver Uhum. nessa situação que é um pouco, penso que não é saudável, que é um pouco doentia. Uhum. Não sei se usa as Sim. palavras corretas. Sim, sim, acho que sim, padre. Eu acho que assim, né? Todos nós vamos ter momentos aí de desequilíbrio, né? Momentos de que, bom, não deu. A gente sempre tenta, né, se controlar, sempre tenta resolver as coisas da melhor forma possível. Às vezes a gente vai errar, porque ninguém é perfeito e nunca vamos ser, né? Psicólogos, padres, não somos perfeitos, né? Mas estamos na busca, e essa é a nossa missão. E como o Frank falou, a vida tem caráter de missão. Então eu preciso sempre estar na busca, né, de ser melhor, tanto nas minhas emoções, nas minhas relações, quanto na minha fé, na minha espiritualidade, na busca da santidade, né? Mas assim, sempre ter esse cuidado, né, com as relações que muitas vezes podem me fazer mal, né? E às vezes a gente precisa reconhecer que, bom, algumas amizades, algum relacionamento não está me fazendo bem, ele está, né, sendo tóxico para mim, a gente fala, né, sobre relacionamento tóxico, aquela pessoa que, enfim, que eu preciso ter todo. Eu tô falando com ela, tô pisando em ovos, porque qualquer coisa a pessoa tá brava, a pessoa não entende, a pessoa tem julgamentos errados. A gente fala assim, né? Que a gente tem que ter muito cuidado nas relações, em qualquer tipo de relação, sobre o juízo de valor e o juízo real, né? Às vezes, tem, principalmente agora, né, com essa época da internet, alguns relacionamentos mais novinhos, assim, de adolescente, né? A pessoa demorou 2 minutos para responder no WhatsApp. Aí a pessoa, meu Deus, já me odeia, ela não quer falar comigo, ela, enfim, cria um monte de teoria, quando na verdade, sei lá, a pessoa foi no banheiro, né? A pessoa foi atender a campainha, né? Então, assim, estou dando um exemplo pequenininho, mas às vezes é muito comum que a gente faça interpretações dos atos da outra pessoa que muitas vezes não são reais, né? Tem até uma, não sei se o senhor conhece Padre Elizabeth Lucas, que foi uma das autoras que deu sequência aos estudos do Frankl. E ela falou assim, que um segredo para boa convivência é a gente romper com as interpretações que podem ser falsas, né? Então, às vezes, o fulaninho disse que está muito ocupado, né? Hoje não vai poder fazer tal coisa comigo. Daí eu já penso, tá ocupado nada, ele não quer falar comigo, ele não, enfim. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado também com essas interpretações que muitas vezes dizem mais sobre nós, sobre as nossas inseguranças, sobre o nosso, né, a nossa baixa autoestima às vezes. Por que o outro tem que estar mentindo para mim, dizendo que está ocupado, mas na verdade não quer falar comigo porque eu não sou boa o suficiente para ele querer falar comigo? Né? Então, muitas vezes, por trás dessas falsas interpretações, tem problemas da pessoa, né? Alguma insegurança, alguma fragilidade. Bom, por que a pessoa não pode realmente ter um compromisso, né? Por que eu tenho essa dificuldade de confiar na pessoa? Ou eu acho que eu não sou boa o suficiente para a pessoa querer estar comigo, na minha companhia, conversar comigo, né? Então, ter esse cuidado também com as interpretações que nem sempre vão ser verdadeiras. Né? Bom, então se a pessoa fala, eu não posso fazer tal coisa, tu não pode me ajudar, tu já tem uma outra ideia da pessoa, né? Então tem que ter um cuidado com isso, né? Que é o julgar, que é o não julgar, né, padre? Isso. Giovana, e acho que isso toca muito de nós, né? Porque eu acredito que nós, até pelo processo educacional que nós tivemos, nós desenvolvemos comportamentos e que muitas vezes são prejudiciais e a gente não se dá conta disso, né? A psicoterapia, acredito que ajuda a gente a identificar esses comportamentos, as motivações e a gente poder percebê-los, né? E poder modificá-los para Uhum. que a gente tenha uma boa convivência, para que a gente possa viver melhor, né? E viver bem. E nesse sentido, eu acredito que tocamos aqui no assunto, também ligado ao tema que nós estamos refletindo sobre o sentido da vida, é que a pessoa, ela corre o risco
né, de desenvolver a partir do seu processo educacional alguns comportamentos que vão colocá-la sempre numa situação muito frágil ou numa situação limite, né? Acredito que outro dia, quando a gente conversou, você dizia das pessoas que têm uma característica, talvez, a entrar, talvez, no estado deprimido, uma depressão e até chegar ao suicídio, porque essas características, que talvez sejam do seu processo educacional também, não foram trabalhadas ou não são trabalhadas, e isso pode levar a pessoa a até chegar ao absurdo de tirar a própria vida, né? Uhum. Sim, essas características que eu falei que a Organização Mundial da Saúde nos alerta para, bom, se eu percebo em mim essas características ou em alguém que já está no estado mais depressivo, enfim, a gente precisa estar atento, né? Que é a questão da rigidez, da ambivalência e da tá, deixa eu voltar aqui. A rigidez. Primeiro, a pessoa que tem um pensamento muito concreto, muito, é isso e não existe outra possibilidade, né? Então, bom, ou, sei lá, ou por exemplo, a pessoa que perde o emprego, né? Ou eu vou conseguir um emprego bom até semana que vem, ou eu não tenho mais saída, minha vida acabou, né? Não tem, vou à falência, né? Não tem mais o que fazer. Então, a pessoa com É a pessoa pensamento muito. 880. Exatamente, aquela pessoa que é 8 e 80, né? Não consegue flexibilizar o pensamento, ver que existem outras possibilidades, né? Então, a pessoa mais rígida, assim, né? A pessoa que vive naquela ambivalência, né? Entre o desejo de viver e morrer. Às vezes eu tenho vontade de viver, às vezes eu tenho vontade de morrer. Às vezes eu tô muito irritada, às vezes eu tô muito alegre, eufórica. Enfim, essa ambivalência entre os desejos, né? E o terceiro, que é a impulsividade, né? Aquela pessoa que não age, não pensa muito antes de agir, né? Por exemplo, fui demitida, então, bom, não, terminei o namoro, na noite seguinte já vou para a festa, né? Já vou encontrar outra pessoa, enfim, não pensa muito, já vai agir, né? E daí, por exemplo, quando acontece alguma coisa na vida daquela pessoa, sei lá, perde o emprego, falece alguém próximo, pode ter essa ideia de, enfim, não tem mais solução, junta com o pensamento rígido, já junta com aquela ambivalência e a pessoa pode acabar cometendo suicídio, sem pensar muito bem. Então, esses comportamentos, né, essas atitudes, a gente precisa ter um certo cuidado, né? E também ter em mente que sempre existe mais de uma possibilidade, né? Para a pessoa que tem aquele pensamento muito rígido, né? Ou vai ser isso ou aquilo. Calma, existem outras possibilidades, existem tantas possibilidades, né? E se a gente tem fé, a gente precisa acreditar que também Deus vai nos abrir os caminhos, né? E nos mostrar novas chances, né, para a nossa vida. Giovana, e né, acho que realmente as características ficaram bem explicadas, né? Essa questão da rigidez, do ímpeto, é, penso que entra também uma questão da idealização, né? Porque às vezes a pessoa ela é tão rígida, porque eu disse isso na missa no final de semana. A pessoa ela idealiza a família, ela quer a família do jeito que ela pensou, do jeito que ela sonhou, ela idealiza o marido, ela idealiza a esposa, né, o namorado. Uhum. E ela como se ela fizesse um padrão, uma forma, e quer que a pessoa se encaixa naquela forma. E a pessoa se quebra com isso, porque nós não somos pessoas que possam ser controladas, né? O ser humano é livre, tem um livre-arbítrio, e a gente não se encaixa em padrões, né? Nós temos Uhum. atitudes e ações que são surpreendentes muitas vezes, né? Eu acho que Uhum. isso também é um risco. Sim, acho que a gente pensar assim, a minha vida só vai ser boa se for desse jeito. E daí, se não é, a gente acha que não vai ser boa. Mas calma, né? Por que que não? Por que que a gente não pode ser feliz mesmo tendo sofrimentos? Né? Por que que a gente não pode ser feliz mesmo se aquela coisa que a gente pediu não vai acontecer naquele exato momento, né? Então, assim, não significa uma coisa. Se uma coisa que eu idealizei não acontecer, não significa que eu não vou ser feliz, não significa que não tem mais outra saída, que não vai ser bom. Né? Às vezes a gente pensa assim, não, vou casar e vou ter filhos, né? Aí a pessoa não pode ter filho.
Bom, calma, isso não significa que você não vai ser feliz no seu casamento. Isso não significa que a vida vai perder o sentido, né? Porque o sentido está além, porque, enfim, Deus quer uma coisa diferente. Talvez eu não entenda, talvez não faça sentido, mas não precisamos pensar assim, ah, não, eu vou ter filho, se eu não vou ter filho, eu não vou ser feliz. Não é bem assim, né? Então, à medida que as coisas vão acontecendo, nós vamos também conhecendo as possibilidades, experimentando, encontrando sentido no sofrimento, né? E podendo sim ter uma vida repleta de sentido, mesmo se ela não for aquela que a gente idealizou, né? E volta na questão de que nós também não somos rígidos, né, ou idealizadores gratuitamente, como se nós fôssemos culpados disso, né? Volta o processo educacional, talvez tivemos pais muito rígidos, né? Talvez tivemos o problema do abandono, como você falou, né? Alguns de nós, por exemplo, pode ter tido a ausência da figura paterna ou da figura materna, faltou o pai, faltou a mãe, faltou um carinho, faltou a afetividade, né? Eu digo que muitos de nós tivemos uma educação efetiva. Nos deram comida, nos deram roupa, mandaram para o hospital, cuidaram de nós quando precisava, mas a educação afetiva, abraço, carinho, dizer eu te amo, como você é importante, muitos de nós não tivemos porque nossos pais talvez não tiveram isso também, não tinham condições de nos dar, não é? E só que isso gerou uma série de prejuízos em nós, vamos assim dizer, né? E que nós Sim. precisamos trabalhar porque disso depende da nossa felicidade. E também acho que é importante falar, Padre, já que o senhor tocou nesse assunto, bom, às vezes eu não tive, né, esse afeto, esse carinho, mas isso não significa que eu não posso dar. Às vezes a gente pensa assim, ah, eu só posso dar aquilo que eu recebi, né? E a abordagem da psicologia, da logoterapia fala o seguinte, não, você pode dar o que você não teve. Vai ser mais difícil? Vai, né? Vai exigir mais daquele que teve? Vai, mas é possível, né? É possível, desde que você queira, desde que você se esforce, né? E que realmente faça acontecer. Não fica naquele pensamento de, ah, não consigo, ah, eu não consigo, né? Se eu fico pensando que eu não consigo, eu não vou conseguir, né? Eu tenho que tentar, me experimentar, não, eu sou capaz. Ou melhor, né? Tá bem, eu posso não conseguir. Eu sozinha posso não ter capacidade. Mas com Deus eu posso, né? Porque Deus me capacita. Então, de novo, mais um motivo para tentar, que a gente vai conseguindo, né? E se tiver muita dificuldade também, não tem por que não procurar ajuda, que a gente pode trabalhar nesse sentido. Né? A ajuda do profissional, né, do terapeuta, vai ser fundamental nesse aspecto. Um colega aqui, muito conhecido, um amigo, né, disse que o excesso de empatia também pode ser perigoso, né, no sentido de achar que tudo faz parte da vida ou da situação e ter que aceitar tudo, né? Aqui me lembra a frase de Viktor Frankl, que diz que em qualquer situação, né, nós podemos escolher, nós podemos decidir. Muitas vezes a gente vive no automático, né? A gente vai falando, vai dizendo, vai agindo, sem refletir muito sobre nosso comportamento, ou a gente vai aceitando o controle das pessoas. Tem muitas pessoas que precisam da aprovação dos outros, ou eu não vou sair porque o que vão dizer de mim, ou não vou botar roupa porque vão me julgar, né? A pessoa que fica sempre dependente da aprovação dos outros. Isso com certeza é muito ruim também, porque a pessoa não cresce e não toma a decisão, as rédeas da sua própria vida, né? É uma pessoa que não é segura de si mesma, né? Bom, eu sou quem eu sou, independente do que vão pensar de mim. Se eu sou uma pessoa responsável que sempre chega no horário, se o outro falar que eu não sou, não vai mudar o fato. Existe uma verdade, o que o outro pensa, mesmo que às vezes possa ser difícil pra gente, né, ter que aguentar o que os outros vão falar, não necessariamente quer dizer que é uma verdade, né? Então e para ter esse discernimento é preciso muita maturidade, segurança de si mesmo, né? Como o seu amigo falou aí do excesso de empatia, né? Que a gente tem que ter um certo cuidado, assim, a gente não pode tolerar tudo, porque, ai, coitado, porque aconteceu isso na vida dele, por isso que ele é assim, por que aconteceu aquilo, e tudo bem, a gente até entende algumas coisas, né, que bom, tudo bem, para a pessoa pode ser mais difícil, mas isso não significa que ela não é livre para tomar uma decisão diferente, ou se ela não tá bem,
ela é livre para buscar uma ajuda se ela está precisando, seja de um sacerdote, né? Se for algo espiritual, seja de um profissional da saúde mental, né? Mas assim, Frankl fala, né? Deus nos fez livres, nós temos livre arbítrio. E de fato nós temos, e nós podemos escolher o rumo que a nossa vida vai tomar. Né? A gente não é consequência daquilo que aconteceu conosco, né? Tem até uma frase, eu não sou aquilo que fizeram comigo, né? Eu sou aquilo que eu decido fazer com o que fizeram comigo. Então, se me fizeram mal, eu posso decidir não fazer, né? Não necessariamente eu vou fazer. E o Viktor Frankl é a prova concreta disso, né? Porque ele viveu no campo de concentração, ele podia ter escolhido revoltar-se com o mundo, com as pessoas, com o sistema, com a natureza, com Deus, achando que Deus o tivesse abandonado seu povo. No entanto, né? Ele tomou a decisão, tomou as rédeas de sua vida, ele escolheu o bem, né? Escolheu fazer o bem, escolheu viver bem e escolheu viver a vida, né? A partir do sentido que ele descobriu. Acho que ele até fala, bonito. né? Para fechar, acho que é com a frase dele, do Frankl, que ele fala assim: apesar de tudo, dizer sim à vida. Apesar de tudo. Apesar dos pesares. Isso, acho muito bom. Giovana, atingimos 1 hora de live. Sim. E tivemos sempre a participação, né, em torno de 70, 80 pessoas, né, 89 pessoas agora. E acho que foi muito produtivo até pelos comentários aqui. Alguém perguntou sobre o livro do Viktor Frankl, é Em Busca do Sentido. É um livro que não é grande, né? Ele é fácil de ler, leitura muito boa. A gente recomenda, né, que vocês possam adquirir, comprar, vale a pena É um esse best-seller. livro. Isso é um best-seller. É de 1949, se eu não me engano, esse livro dele, né? 49, 46, não me lembro. Depois, aqui só dando uma olhadinha aqui nos comentários, né? Parabéns pela live, um grande aprendizado. Várias pessoas aqui que comentaram também, né? Dos seus comportamentos, da questão da falsa interpretação, né? Que pode ser, a causa pode ser a baixa estima, né? Como você disse, Giovana. Belíssima explanação, né? Pessoas que comentaram aqui que estão amando, que amaram a live. Muito bem. Giovana, para poder, então, a gente concluir esse nosso diálogo, né? Você me falou de um trabalho, né, que você está desenvolvendo da psicoterapia online, né? Isso? Sim, sim. Eu gostaria que você falasse para o pessoal, divulgasse seu trabalho. Sim, porque eu trabalho então com a psicoterapia online, né? Eu e a minha sócia também, a Vanessa Caselato. A gente tem uma página aqui no Face e também no Instagram que se chama Encontrar-se Psicologia e Orientação Profissional, né? Então a gente trabalha com a psicoterapia presencial aqui em Porto Alegre, na Zona Sul e na Zona Norte de Porto Alegre, e também na modalidade online, que é através de vídeo chamada no WhatsApp, né? A psicoterapia online, ela não surgiu com a pandemia, né? Com que as pessoas acham às vezes, foi por causa da pandemia. Não, na verdade já era uma prática que existia desde 2018, né? Então, assim, é uma prática que tem comprovação científica, funciona, né? Psicoterapia online. E também, para quem tiver interesse, né, pode entrar em contato comigo aqui pelo Face, pelo Instagram. E também, para quem mora aqui em Porto Alegre, né, temos à disposição a psicoterapia presencial. Muito bem. A página, repete o nome, por favor, da sua página, Joana? Encontrar-se Psicologia e Orientação Profissional. Isso aí, pessoal. Pode adicionar a Giovana lá, seguir, curtir a página dela, né? Aqueles que se interessarem, né, por esse trabalho. Eu acredito que ajuda muito. E, assim, muitas vezes as pessoas, elas só querem resolver a partir do espiritual, como nós dissemos. Não, precisa trabalhar o todo, né? E precisa procurar as pessoas que são adequadas para isso, né? Não adianta buscar qualquer pessoa, tem que ser o profissional, a pessoa que você vai também ter a empatia, você vai perceber a linha. Eu falo sempre para as pessoas que eu atendo, é preciso perceber a linha da psicologia ou da psicanálise, porque algumas linhas talvez não vão nos ajudar porque a gente não vai ter empatia,
ou porque também não estão muito de acordo com aqueles valores ou com a nossa fé, né? E, Giovana, parabéns pela sua fé, o pessoal disse aqui parabéns, você é uma pessoa cheia de Deus, fala de Deus o tempo todo. Eu acredito que você Obrigada. conseguiu trabalhar essa interação, né, entre a psicologia, entre a ciência da psicologia e também a sua fé. Isso muito bom, né? 100% de aproveitamento estão dizendo aqui, Obrigada. né? Sim, aí o Victor Frankl, que a gente está falando, né, ele tinha fé também, né, ele acreditava em Deus, ele não era católico, ele era judeu, mas tinha muita fé também. Então, o embasamento teórico dele nos permite, graças a Deus, também falar, né, da espiritualidade de Deus de forma científica, né. Sim, muito bem. Então, encontrar-se psicologia e orientação profissional, né? A página que vocês podem curtir e seguir também no Instagram, ela está presente lá no Instagram. Sim, Giovana, eu te agradeço de coração esse momento, né? obrigada, E essa disponibilidade, essa conversa boa, proveitosa, e peço que Deus abençoe você no seu trabalho, também sua sócia, né? A obrigada, Vanessa padre. Caselato, todos os seus amigos que nos acompanharam. E assim, olha, ficou muita coisa boa para a gente, né, para nos ajudar aí na nossa vida pessoal, familiar e também na comunidade, na igreja. Uhum. Sim. Muito obrigada, padre. Muito obrigada a todos que nos assistiram também, né? Rezem por mim, rezem pelos psicólogos, que a gente precisa muito das orações de vocês, né? O povo sofre muito, né? E a gente precisa rezar pelos que sofrem também. Muito bem. Irmãos, boa noite a todos, então. Obrigado pela participação de vocês, pelos comentários, né? Depois eu vou ler com mais calma os comentários, curtir, e desejamos a todos uma boa noite, um bom descanso aí, né? E que todos tenham uma noite abençoada. Amém. Boa noite, Tchau, padre. Muito obrigada Giovana. pelo convite. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.